A União Europeia não quer que países membros deixem o bloco facilmente. Bom dia, James, e seja bem-vindo à Dukascop TV. Hoje vamos falar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e seus efeitos imediatos e futuros. Você acha que o parlamento escocês vai vetar a decisão de sair do bloco? Será que Westminster poderia impedir que o Reino Unido deixasse a União Europeia? O Partido Nacional Escocês e Nicola Sturgeon têm expressado claramente sua posição sobre o assunto e parecem estar fazendo todo o possível para bloquear a saída do bloco, mas eu não acredito que eles vão conseguir. Nicola Sturgeon tem criticado a saída do Reino Unido desde o início e eu acredito que ela esteja fazendo isso para conseguir mais uma plataforma para iniciar mais um referendo de independência da Escócia e se juntar à Europa. Infelizmente, o voto foi aprovado e foi apenas simbólico. I mean, I think, unfortunately, the vote has been passed anyways. It's quite symbolic, and I think eu não acredito nesta possibilidade, mas Nicola Sturgeon poderia usar isso para convocar mais um referendo para a Escócia permanecer na União Europeia. Isso seria difícil, já que o parlamento britânico ainda precisa passar o projeto de lei e terá a última palavra. To leave the European Union. So I mean, for us, I think it's going to be difficult. They do have the final say, but the MPs. Os membros do parlamento têm o direito de votar pelos interesses do Reino Unido. E se eles acreditarem que a Brexit ainda não representa os interesses do país, mesmo com o referendo, eles tentarão bloquear o processo no parlamento. Existem essas duas possibilidades de cenários, mas eu acredito que nenhuma das duas irá em frente. Definitely these possibilities in these two scenarios. That one of the two can happen, if not both. But I believe, in my opinion, is that I think it will become close, but I think both of them will end up being washed away, in my opinion, anyway. Se o parlamento não impedir que o Reino Unido deixe a União Europeia, quais serão os outros possíveis cenários? What are some other possible scenarios we might see? Eu pensei muito sobre isso e dei uma entrevista sobre o assunto há pouco. Apenas recentemente, as pessoas começaram a entender as ramificações do voto pela saída da União Europeia, porque tudo era muito incerto. Nós poderíamos ter um acordo suave para sair do bloco, com alguma livre circulação de pessoas, ou um acordo parecido com o da Noruega e do Canadá. Freedom of movement is we're the only countries that allow maybe have a similar deal to maybe Norway and Canada in that sweetened deal. A clean break. Outro cenário seria uma ruptura total, em que perderíamos o direito de viver e de vender os nossos produtos ou captar investimentos na União Europeia. O divórcio poderia ser desagradável e o Reino Unido poderia perder todo o acesso ao mercado único e se tornar um paraíso fiscal com menos regulamentação, em um esforço para superar o mercado único. No longo prazo, isso poderia ser positivo para o Reino Unido, mas no curto prazo, as consequências serão negativas, em minha opinião. A solução amigável seria o Reino Unido permanecer parte do mercado único, mas com ajustes nos termos, em um acordo parecido com o da Noruega ou do Canadá, como eu mencionei anteriormente. É claro que todos poderiam mudar de ideia em relação a esses dois cenários. Em 2019 ainda poderíamos estar na União Europeia, mas essas são as duas possibilidades, em minha opinião. Eu acho que já chegamos longe demais no processo e que o divórcio será um pouco desagradável. Mas no final, tudo correrá bem. It's going to probably be a little bit messy, but I think in the end it will gradually work out. So moving away from... Em se tratando do restante da União Europeia, você espera que outros países sigam o caminho do Reino Unido? Eu acredito que o Reino Unido poderia ser usado como um catalisador de mais referendos em outros países do bloco. Considerando as futuras eleições na Holanda e na França, Geert Wilders, do Partido para a Liberdade, está ganhando apoio e Marine Le Pen já disse que o Reino Unido está se saindo bem e que a França deveria seguir o país e deixar a União Europeia. Marine Le Pen, and it's basically her words the other day were, look at Britain, they're doing fine. Let's follow them out of the EU. Now,
Entretanto, outros referendos do tipo parecem muito improváveis na Europa, porque ainda há muita incerteza sobre o assunto. Mas importantes países como a França, que é a segunda maior economia da zona euro, e a Holanda, poderiam seguir o caminho já iniciado pelo Reino Unido. É muito difícil prever quem poderia ser o próximo e se teremos uma ruptura total do bloco. Isso parece muito improvável, mas há uma chance de que outros referendos surjam na Europa. To see who's going to come next and what is the next plan. Is there going to be a full Euro breakup? It's difficult, but there is it seems highly unlikely, but there is that distinct chance and small chance that it could happen and they could hold similar referendums. Considerando essa chance de outros referendos, você acha que a União Europeia vai tornar a saída do Reino Unido mais difícil? Quite difficult for the UK during this process of Brexit. Sim, se a União Europeia der um acordo lucrativo para o Reino Unido, vai abrir precedentes para outros países do bloco. Portanto, eu acredito que o processo será doloroso para qualquer país que queira sair. O Parlamento Europeu quer evitar isso, e a União Europeia não quer que países membros deixem o bloco facilmente, pois se o Reino Unido tiver um bom acordo, outros países tentarão seguir o exemplo. Por isso, Jean-Claude Juncker tem dito desde o início que Theresa May não obterá o acordo que espera. Portanto, eu acredito que eles usarão o Reino Unido como exemplo para que outros países do bloco pensem duas vezes antes de tomar uma decisão como essa. I believe they are going to make it and make an example of Britain to make sure that other countries that are thinking about doing it, will have second thoughts. Eu acredito que este será exatamente o caso. Eu não vejo outro cenário. Portanto, não haverá acordo fácil e o divórcio será desagradável. Eu não acho que perderemos total acesso, mas o processo definitivamente não será facilitado pela União Europeia. James, thank you so much for speaking. Muito obrigado por conversar com a Dukascopy TV, James. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando de volta em nosso site para mais entrevistas e análises exclusivas. Obrigado pela audiência e até mais.